Salve, salve moçada bonita do sétimo ano! Muito bem, olha só, nós estamos de volta para falar de algo interessante, algo que nos acompanha, que faz bem e que todos nós gostamos de participar e querer, que é a comédia. Todos nós gostamos de dar boas risadas, todos nós gostamos e nos interessamos por aquilo que é engraçado. É assim em algumas aulas que nós temos na escola, falar como quanto é, mas é também comum as nossas escolhas por esse gênero nos filmes, nas séries, não é verdade? Mas a gente percebeu lá desde o início que a comédia para os gregos, ela simbolizava uma intenção de divertir o público, levar as pessoas ao riso, e eles utilizavam a pantomima, a imitação, falando de coisas que eram simples, comum da realidade. E olha que interessante, porque a comédia, entre outros aspectos, permitia a participação das mulheres como atrizes no espetáculo, que era proibido na Grécia Antiga. Mas vejam bem, aqui a questão é pensar em alguns pontos importantes com relação a alguns tipos de comédia. Porque, além dessa característica de provocar riso, já na Grécia surgiu uma necessidade da ironia, da crítica que estava surgindo. Depois, lá no século, na Idade Média, vai acontecer a comédia dell'arte, e que o grande diretor de teatro, dramaturgo, escritor chamado Jean-Baptiste Poquelin, ou simplesmente Molière, ele fez essa colocação, trouxe para a volta no século XVIII, na França do século XVIII, essa colocação da peça do teatro, que tinha como característica fixa personagens que não eram modificados. E aí surge Arlequim. E dentro desse Arlequim, uma importante concepção. Nós vamos ter que o texto teatral, a dramaturgia, que é o elemento principal do teatro, ela vai perder essa característica. Porque na comédia dell'arte era o improviso. A partir de Molière, essa concepção ganhou uma forma, um texto teatral, se tornando, portanto, um gênero. Que gênero é esse? A comédia de costumes, ou a comédia satírica. Então, Molière se tornou o grande nome do teatro francês com esse gênero, que criticava a sociedade, denunciando casos que se mantinham escondidos. É a questão das pessoas que querem ser uma coisa que não são. E aqui, qualquer relação com a ideia, com a realidade é mera coincidência. Nós vamos perceber ainda que Molière, a tornar essa comédia de costumes, acender-se como um fósforo e tocar fogo nesse gênero teatral, chega ao Brasil e explode com outro grande dramaturgo brasileiro chamado Martins Pena. Ele é considerado o pai da comédia brasileira. Do teatro brasileiro, não, porque o teatro não iniciou no Brasil com Carlos Pena, com Martins Pena, mas ele introduziu o gênero que se tornou o gênero mais popular no Brasil, a comédia de costumes. E qual é a característica importante da comédia de costumes? Martins Pena, ele soube identificar o povo brasileiro, a circunstância do povo brasileiro. E aí dá uma identidade às peças de teatro que aconteciam no Brasil. Todos nós aprendemos que a comédia se utilizou, e aqui no Brasil também teve muita iniciativa sobre a questão da mímica. A colocação é importante para que a gente se transpusesse em pantomima, fazer com que a interpretação ganhasse vez através da gestualidade unicamente. Mas ele traz à tona uma questão importante. Falar de personagens que existem na sociedade e, a partir desses personagens, ele colocar a sua crítica. Então é comum ele falar dos juízes, falar de moradores da região interior do Brasil, do campo, os matutos, não é? Como essa relação se dá
esse processo de desigualdade, de desonestidade. Então ele consegue fazer essa denúncia. Martins foi o grande dramaturgo que viveu pouco, viveu só cerca de 33 anos. Puxa, mais novo que eu. Onde é que, meu Deus do céu, com tanto pouco tempo fez tanta coisa e onde é que eu estou? Teve essa compreensão da organização da sociedade brasileira, do seu povo, o que é que faz o povo rir. E nós somos uma raça engraçada. A gente gosta de rir com aquilo que é tragédia. As pessoas levam uma topada, se machucam e a gente acaba achando isso engraçado. As pessoas são chamadas a atenção e a gente acha isso bacana, legal. A gente vibra quando isso acontece. Então, o nosso humor, ele é baseado no sofrimento das pessoas. Martins Pena, ele traz com a comédia de costumes uma crítica dessa sociedade. Então, alguns pontos quais são importantes. Toda peça de costume, o gênero teatral, ele vai se basear em 3 pontos principais. Isso vai cair na prova. O amor, a vida amorosa, a relação da vida amorosa, a ascensão social das pessoas que querem ascender socialmente e o dinheiro. Essa é uma questão. Ele faz isso como? Para denunciar o jeitinho brasileiro de conseguir as coisas. E a grande peça característica é O Juiz de Paz na Roça, que inaugurou em 1848, o ano da morte de Martins Pena, inclusive, no teatro. Esse é o texto que trata dessa denúncia, não é? Do engano, da exploração aos mais simples, fazendo uma abordagem com um tom de sátira a essa observação. Pontos importantes. A comédia de costumes, ela é um gênero teatral. Diferentemente da comédia satírica, pela comédia dell'arte, vai haver um texto teatral fundamentado, não é? Que caracteriza a comédia de costumes. Teve como pai, o criador, o francês Jean-Baptiste Poquelin, ou Molière, e no Brasil se chama Martins Pena, no século XIX. Chega aqui no Brasil. A comédia de costumes trata de 3 assuntos principais: a questão da vida amorosa, ou amor, a ascensão social e o dinheiro, o interesse. Então, faz isso de que forma? Apresenta a denúncia da hipocrisia, da formação da conduta das pessoas. Então, esse é um ponto essencial no que nós podemos observar na peça O Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena. E essas mesmas características presentes na comédia de costumes se faz presente na comédia de costumes musicada, que surge um novo dramaturgo chamado Arthur de Azevedo. E ele consegue fazer na peça O Mambembe, que é um musical, o mesmo fundamento: crítica à sociedade, a grupos sociais, utilizando músicas nas canções, que influenciou vários gêneros aqui no Brasil. Olha, influenciou o teatro de revista, que é uma peça musical, e se transformou no gênero mais popular, mais produzido no Brasil, e que concedeu a característica brasileira ao humor, a comédia. Influenciou programas de televisão, tanto que nos programas de televisão nós temos crítica a políticos, a sociedade de uma maneira geral. Por quê? Porque foi introduzido esse gênero no Brasil, Martins Pena, e na comédia musicada, quando há o uso de músicas, por Arthur de Azevedo. Isso influenciou criações de marchinhas, de músicas que lembram a ironia, a essa necessidade de fazer as pessoas rirem através da canção, né? São histórias cantadas, e isso se fez através da peça Mambembe como uma grande referência, que definem bem o gênero, e boa prova.